Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinário, primeiro curso ao vivo. Olha, ao vivo a gente pode passar alguns probleminhas aí, hein? Vocês vão ter que ter paciência com a gente. A gente está aprendendo, esse é o nosso primeiro, é o nosso bebê que acabou de nascer. Então, vamos fazer um curso ao vivo aqui para vocês sobre meditação. Amém? Nós somos a Escola Profética Voz, né? Quero dar as boas-vindas a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinário. Estamos muito felizes, né? Toda a equipe, a gente está muito feliz com tudo que o Senhor vai fazer aqui, né? Foi Ele que colocou, Ele que disponibilizou, Ele que gerou isso no nosso coração. A gente está simplesmente sendo mordomos de Deus, o que a gente aprendeu com Ele, a gente vai estar passando aqui para vocês, né? Esse será o primeiro de muitos webinários, de muitos cursos, se Deus quiser. Amém? Então sejam bem-vindos. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, todo mundo que entrou, todo mundo que se inscreveu, né? A gente está muito feliz em ter vocês aqui. Eu me chamo Vivian, né? Eu pertenço aqui à Voz, Escola de Oração, e sejam bem-vindos, amém? Logo de cara, eu quero dizer que hoje a gente vai estar falando sobre um assunto um pouco controverso, né? A gente não ouve falar muito no meio cristão, que é sobre meditação. Então, antes de mais nada, o que eu quero te pedir? Para você que está aqui no YouTube, para você que está aí no Instagram também, que você pegue um caderno, tá? Para você estar anotando. Eu vou estar passando para vocês algumas dicas, né? Tanto de cursos que eu já fiz também, como da própria vivência em oração, né? Que o Espírito Santo foi me direcionando. Então, pega um caderno, pega um lápis e a gente vai para você estar anotando tudo, amém? No final, a gente vai estar disponibilizando para você um caderno, uma folha, né? Que a gente chama de caderno de meditação, tá bom? Você que está no Instagram, aí no Instagram tem um link para você acessar lá na nossa bio, para você assistir a aula pelo YouTube, tá bom? Pelo YouTube a gente está aqui mais próximo, mais pertinho. Você vai ser redirecionado para lá. Tá? E aí no link também do Instagram vai estar disponibilizado o caderno de meditação. Se você já quiser baixar para dar uma olhadinha, passa para o YouTube, baixa o caderno de meditação para você estar acompanhando a aula, tá bom? Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho antes da gente começar a aula, enquanto vocês estão entrando, eu vou falar um pouquinho sobre o Voz, Escola de Oração, né? O Voz, ele nasceu na Igreja Bola de Neve de Cabo Frio, né? Foi quando o Senhor direcionou a gente. Eu me lembro no dia 8 de janeiro de 2017, eu estava fazendo o meu devocional e todo ano, né? Eu vou lendo a Bíblia, eu tiro aquele ano, eu começo desde o dia 1º de janeiro fazer um programa, né, de leitura da Bíblia anual. Se você não faz, eu quero te incentivar, né? A palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés. Hoje em dia a gente não pode ficar sem a palavra. Amém? E eu me lembro que no dia 8 de janeiro eu estava lá em Gênesis 14, né? E apareceu a história de Abraão, quando o sobrinho dele, Ló, foi raptado e chegou a notícia para Abraão, e a palavra diz que Abraão ali, ele pegou 318 homens treinados dentro de casa e foi lá para recuperar todos os bens, tanto a família, o sobrinho, toda a família dele e os bens, e ele trouxe tudo de volta. E nessa hora o Espírito Santo, ele moveu meu coração de uma forma tão impactante, eu senti tão forte, né, a resposta de Deus ali, na verdade o comando de Deus ali. Ele falou: filha, treine homens para que batalhem as guerras e recuperem tudo que o diabo tem roubado dessa geração. E ali ele me deu um nome, né? Na época era Escola de Oração. Eu apresentei para os meus pastores e nós começamos a fazer a Escola de Oração aqui na nossa igreja, no Bola de Neve de Cabo Frio,
né? E foram 7 módulos da escola de oração, só que mediante uma palavra profética recebida para, né, a escola de oração, nós fizemos uma alteração, né, no nome, nós entendemos que era tempo de expandir a voz, né, de aumentar a voz, de expandir o território, alargar a tenda, né, esticar aí as amarras, fincar os mastros, não impedir. E aí nós recebemos a direção de Deus de estar ampliando isso, né, para mais pessoas, né, porque a gente ficava só dentro da nossa igreja. Então, mais pessoas vão ter acesso a tudo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, a todo esse treinamento, amém? Então, hoje a gente se chama Voz Escola Profética, tá? E, assim, nasceu com o propósito de gerar pessoas de oração, mas a gente entendeu que durante a escola a gente viu tantas coisas, tantas formas do Espírito Santo operar, através de tantos dons e talentos, que não tem como mais ser só escola de oração. Agora a gente trabalha com adoração, né? Quantas músicas nasceram nas escolas de oração, né? Daqui a pouco a gente vai estar... Fala que você está falando com a produção. Espera aí, gente. Produção aqui está me chamando. Pede para falar que o novo link está lá na nossa Bíblia. Porque houve um problema técnico e o novo link está lá na Bíblia. Tá. Pessoal, olha só. Um novo link foi gerado, tá? Acessa pelo link da bio que ele vai levar pro YouTube. Acessa pelo link do Instagram. Lá na bio que ele vai levar para o YouTube. Tá bom? Foi certinho? Agora vai? Então tá. Se vocês tiverem problema, vocês coloquem aí no Instagram. Deixa anotadinho aí se vocês tiverem problema de acesso. Tá? A gente está aqui acompanhando e a gente vai estar respondendo vocês. Tá bom? Então vamos continuar. Então é isso, a escola de oração, a Voz Escola Profética, né? Hoje ela dá o primeiro passo, é um bebê nascendo para a gente, né? Depois de um tempo de oração, de estudo, né? A gente tem meditado na palavra, a gente tem buscado conhecimento, intensificado o conhecimento, juntado um material precioso. Gente, tem um material precioso que em breve a gente vai estar apresentando para vocês. E fiquem ligados, né? Sigam o Instagram do Voz, né? Estejam acompanhando ali e em breve a gente vai ter outros webinários, mais cursos disponíveis. Em breve vocês vão ver as canções gravadas, né? Enfim, a gente está muito feliz com tudo que o Espírito Santo está gerando. Né? Se você estiver ao vivo aí no Instagram, manda, né, a setinha aí de acesso. É totalmente gratuito essa aula. Manda a setinha de acesso para os seus amigos, para os seus colegas, para eles acessarem também, para eles terem a oportunidade, né, de ouvir sobre tudo que Deus tem ministrado no nosso coração. Né? Hoje a gente vai estar falando sobre meditação. Amém? Essa é uma aula onde eu vou estar trabalhando com vocês sobre meditação. Né? Que tema difícil, né? Eu fui criada na igreja e eu não me lembro de muitas vezes ouvir falar sobre meditação. Pelo contrário, eu sempre tive a ideia de que meditação era algo proibido, né? Porque as religiões orientais, elas têm isso, né, como uma forma de se conectar, né, enfim, e não serve para a gente, para nós cristãos, né? Isso não cabia a nós, né? Essa forma de meditação. Quando a gente fala em meditação, você lembra em que uma pessoa sentada, né, com a mãozinha ali, né, declarando os mantras dela, né? E aí isso foi abolido do meio cristão, né? E, enfim, eu então que fui criada dentro de igreja batista, isso não era um assunto comentado de forma alguma, né? Então, mas a palavra ela fala sobre meditação. Deus nos manda meditar na palavra. Lá em Salmo 19, a palavra diz assim, lá em Salmo 19, no último texto, no último versículo, lá no versículo 14, fala assim, ó, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Tá? Então, olha, Deus
declarando, né, o salmista declarando, Senhor, que as palavras dos meus lábios, mas também o meditar do meu coração. Então o salmista ele tinha um costume da prática da meditação e ele queria que essa prática fosse agradável ao Senhor. Né? Então, o que é meditação? Né? Eu peguei aqui alguma definição no dicionário. Meditação, ele é um substantivo feminino e ele é um ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. Até aí, tudo ok. É isso que Deus quer. Né? Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de quê? De todo o vosso coração. Né? Então, né, até nessa parte, Deus manda que seja com uma grande concentração no seu espírito, com uma busca intensa do seu espírito. Né? A segunda definição de meditação no dicionário é um exercício espiritual que prepara para a contemplação. Né? O ato de contemplar ali, de você voltar os seus olhos, a sua mente, o seu coração para o Senhor. Jesus vivia em contemplação, ele mesmo declarou, olha, eu não faço nada que não seja a vontade do meu Pai. Né? Se vocês conhecem o Pai, vocês conhecem a mim, de tão parecido que eles eram. Jesus ele tinha esse hábito de contemplar o Senhor. Né? E a terceira definição é prática de concentração mental que se propõe a levar, através de uma sugestão de estádios, a liberação espiritual dos laços do mundo material. Aí a gente entra na parte da cultura oriental. E não é dessa forma, não é assim que a gente vai praticar a meditação. A gente vai praticar a meditação bíblica. E o que a Bíblia diz sobre meditação? Deixa a sua Bíblia do lado também, porque a gente vai embasar tudo isso que a gente está falando na palavra, amém? O que eu falo é vago, mas o que a palavra diz é a verdade absoluta. Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 1. O Salmo 1, ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então aí há uma diferença daquele homem, daquela mulher que tem por hábito se sentar com pessoas para falar coisas indevidas, coisas que não vão acrescentar, coisas que não vão edificar, para pecar com palavras. Aí tem uma forma, né, de repente, para desabafar algo, desabafar um problema que você está tendo, uma tristeza, e que isso é errado? Não, depende da forma como você fala. É bom a gente ter amigos de oração, para que a gente possa abrir o nosso coração, né? Mas a palavra está falando que imitar a conduta dos pecadores, seguir o conselho dos ímpios e se assentar na roda dos escarnecedores, isso não é válido. O que é válido é a gente ter a nossa satisfação na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. E a pessoa que medita na palavra de dia e de noite, a continuação do texto diz, ele será como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá o fruto na estação certa, suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Esse é o fruto de você meditar na palavra de Deus. Amém? Então, olha que presente você tem, que presente o Senhor te dá em você conseguir parar e contemplar a palavra. Porque às vezes a gente lê tão rápido os textos, né? Se agarra a poucos, decora poucos versículos, mas a palavra toda de Deus, ela não perde o valor. Na própria Bíblia diz, passarão os dias, passarão os anos, mas as minhas palavras, elas não passarão. E ai daquele que moveu um tio da minha palavra. A palavra de Deus, ela é muito preciosa, ela é viva e eficaz. Amém? As principais diferenças, então, entre a meditação bíblica e a meditação oriental. Eu vou falar um pouquinho, desmistificar, antes da gente entrar no processo de meditação, eu vou desmistificar aqui um pouquinho a meditação bíblica da oriental. A prática oriental, ela diz que a meditação, ela consiste em voltar-se para dentro de si, para o eu interior. A pessoa, ela vai tirar os olhos do mundo e ela vai olhar para si mesmo.
Óbvio que a gente tem momentos que a gente precisa fazer essa autoanálise, né? Avaliar como que a gente está, avaliar o que a gente tem falado, porque a boca fala do que o coração está cheio, a gente precisa desses momentos, mas não é dessa forma como eles falam, né? Não é um olhar para o eu interior, né? Lá em Colossenses 3, capítulo 1 e 2, diz assim, ó, portanto, já que vocês se suscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas terrenas, né? Então, aí a gente já tira, não é manter o pensamento nas coisas desse mundo, é manter os pensamentos nas coisas do alto, né? A meditação oriental, ela fala também sobre uma autoevolução, né? Sobre um autodesenvolvimento, uma autoajuda. Não, nós não temos capacidade de transformar a nós mesmos. Jesus declarou que o Espírito Santo, que ele deixaria o Espírito Santo, esse Espírito Santo ele nos guiaria a toda a verdade, e ele nos ensinaria todas as coisas. Isso foi palavra de Jesus. Ninguém consegue se transformar sozinho, é muito difícil, tem coisas enraizadas, tem coisas que vieram de gerações passadas, pecados hereditários, a gente não vai conseguir se transformar, não, a gente precisa ser dependente do Espírito Santo. Né? A meditação oriental fala também sobre esvaziar a mente, né? Tem aquele momento ali de esvaziar a sua mente. Não, isso é um perigo. Lá em Lucas 11, Jesus falou, né, sobre o perigo de se manter uma casa vazia. A gente precisa limpar a casa, mas não deixar a casa vazia. A casa precisa ser preenchida. Amém? E lá em Filipenses 4, do versículo 8 ao 9, fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, se você colocar na sua mente tudo que for puro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for verdadeiro, amável, de boa fama, tudo que houver de excelente e digno de louvor, se você começar uma prática, um hábito de pensar nessas coisas, você encontrará paz. E hoje o que mais falta no mundo é a paz. A gente não consegue desenvolver a paz porque o tempo todo são problemas vindo, o tempo todo são notícias ruins, são problemas interpessoais, relacionamentos. A gente está lidando com pessoas difíceis o tempo todo, mas o Senhor, Ele quer ministrar sobre nós a paz. E por isso que a gente precisa focar a nossa mente na palavra. A própria palavra está nos levando para isso. A mente, a gente precisa ter muito cuidado, porque a mente ela é o primeiro campo de batalha espiritual. É onde Satanás ele seta a nossa vida o tempo todo. Ele lança pensamentos, ele lança setas, ele está o tempo todo lançando influências na nossa mente. Você pode ver, de repente, você acorda bem num dia lindo, um sol ali, perfeito, e daqui a pouco começam a vir pensamentos ruins, pensamentos destrutivos, você começa a se lembrar de coisas que te fazem mal, e de repente aquele dia que começou perfeito, maravilhoso, se transforma num dia horrível. Ele se torna cinza mesmo com o sol brilhando do lado de fora. Né? Você tá bem com seu marido, daqui a pouco começam a vir várias setas te trazendo lembranças ruins de brigas passadas, de problemas que vocês viveram no passado. Daqui a pouco você está com raiva dele, ele nem sabe por que você se vira com raiva dele, né? Às vezes no seu trabalho você não consegue se desconectar. A sua mente é o primeiro campo de batalha. E entenda uma coisa, pensamentos se tornam palavras. Palavras, elas se tornam ações, atitudes. E atitudes, elas se tornam hábitos. E os hábitos que você tem nessa terra, elas vão designar o seu destino eterno. Ou elas vão te levar para o céu, ou elas vão te levar para o inferno. Mas tudo começa no seu pensamento. Por isso que a gente não tem que ter esse hábito de esvaziar a mente. Não, a gente tem que estar o tempo todo. Né? Bem-aventurado o homem que medita de dia e de noite na lei do Senhor. Amém?
Algumas práticas da cultura oriental, elas falam também que é uma análise, não é esvaziar a mente, né? A gente já ouviu isso também, olha, a meditação não é esvaziar a mente, ela é uma análise dos próprios pensamentos, né? Você entra numa autoanálise aí dos próprios pensamentos, meu querido. Lá, Jeremias, capítulo 17, ele declarou: o coração do homem, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença, ela é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí o texto continua, olha, eu sou o Senhor que examino a mente e o coração e dou a cada um segundo as suas obras. Só o Senhor é capaz de fazer essa análise dos nossos pensamentos. O Espírito Santo é o único que vai nos dar um direcionamento real da verdade. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a nossa mente, ela tem que estar focada no Senhor, esperando a revelação do Espírito Santo, não uma autoanálise, não uma análise dos próprios pensamentos. Nosso coração, ele é enganoso, e Deus vai ser, e o diabo, ele vai sempre tentar levar a gente para o engano, né? E uma outra, né, direção dessa prática oriental de meditação que é uma maneira de, olha só como é forte, que a meditação oriental é uma maneira de fundir a nossa mente com uma mente cósmica para chegar no estado alfa e ser liberto das dores desse mundo. Olha só que perigo, que engano, né? Lá em João 16, versículo 13, diz assim, ó, mas Jesus falando, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. É o Espírito Santo de Deus que nos revela a voz de Deus, que nos revela o coração de Deus, nos revela a mente de Cristo, os tesouros escondidos lá no coração de Jesus. É somente pelo Espírito Santo. Se você não conhece, talvez você esteja aqui na live assistindo a primeira vez e você não conhece o Espírito Santo, ele nos é dado a partir do momento onde a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando a gente tem a certeza de que Jesus nos salvou, entregou a vida dele por amor a nós, e nós aceitamos essa entrega, esse sacrifício, nós aceitamos Jesus e temos nele a suficiência completa da nossa vida, aí ele traz em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus em nós e ele nos guia, amém? O Espírito Santo, ele vai gerar em nós todas as respostas, tudo que a gente precisa, amém? Então a gente falou aí, né, de algumas situações, né, alguns tópicos da prática oriental, né, e as maiores diferenças, né, que Deus, ele nos ensina a encher a mente e o coração da palavra do conhecimento de Deus. O que diz lá em Romanos 12, né? 12 de 1, começando do 1, né? Apresentei os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, né? Para que a gente faça um culto racional. Nós precisamos meditar, ter entendimento do que a gente está fazendo. A gente precisa buscar o Senhor, né? E renove a sua mente, né? A gente tem que buscar a renovação da nossa mente mediante a essa entrega desse culto racional, para que a gente conheça a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Amém? Então, a essência é a renovação da mente por meio da entrega, né? Da entrega ao Espírito Santo. Amém? Então, preste esse culto racional, tenha um entendimento do que você está fazendo. Não, eu quero meditar na palavra, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer a obra, eu quero conhecer a criação de Deus, e volte a sua mente para a palavra, né? Para a essência de Deus, para a criação de Deus, para a vontade de Deus. Amém? Isso tem que ser racional, você precisa partir de você essa vontade, tá? De conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, né? Então, nós precisamos conhecer a mente de Deus pelo Espírito. Romanos 11, né, do 33 ao 36 diz: ó, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro?
quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Né? Então, Deus, o Espírito Santo, ele quer nos levar a conhecer essa mente insondável, essa riqueza insondável, incontável, que é a mente e o coração de Deus. Ele quer nos dar acesso a um nível de sabedoria sobrenatural, um nível de inteligência maior, de conhecimento sobrenatural. É só por meio do Espírito Santo. É conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Como eu já falei, Jesus não fazia nada por si mesmo, mas somente o que o Pai ordenava a ele. E como que Jesus tinha tanto conhecimento de Deus? Como que ele tinha tanta certeza da vontade de Deus? É porque frequentemente, primeiro ele conhecia a Bíblia toda, né? Tudo que estava escrito por meio dos profetas, a história do seu povo. Jesus conhecia tudo, né? Ele tinha a palavra escrita, né? Como o salmista declarou: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Jesus tinha essa palavra bem firmada, ele tinha o conhecimento completo dessa palavra de Deus, né? E a palavra, ela sempre descrevia Jesus contemplando Deus, contemplando, indo aos montes, indo para o secreto, tirando momentos a sós com Deus, né? De contemplação do Senhor, de busca, de oração, de jejum. Jesus, ele tirava, né, da sua vida tão atarefada, ele tirava tempo ali para estar com Deus. Né? E olha que a Bíblia diz que Jesus, ele praticou tantos milagres que não haveriam livros, não haveriam folhas na terra para descrever os milhares e milhares e milhares de milagres praticados. Isso levou tempo. Né? Ele se dedicava ao relacionamento humano. Mas dentro de todas essas tarefas, essas múltiplas tarefas de Jesus na terra, ele encontrava tempo com Deus. Eram as madrugadas, eram os montes. Volta e meia a palavra diz, e Jesus foi para o monte orar. E Jesus desceu do monte porque passou a madrugada, passou a noite em oração. Então, isso gerou em Jesus um conhecimento de Deus profundo. Ele sabia quem era o Pai dele e ele tinha completa noção da vontade de Deus para aquele dia. Ele não fazia nada. A palavra diz que ele não fazia nada que não fosse da vontade de Deus, que não fosse aquilo que o Pai o direcionasse para dizer, para falar, para tomar decisões, enfim. Então, queridos, meditação não consiste em esvaziar a mente, mas em encher a mente de Deus, da palavra, do conhecimento dele, das coisas, buscar as coisas do alto. Amém? Eu vou deixar aqui alguns textos bíblicos para vocês estarem meditando, né, durante esses dias. Anota aí esses textos bíblicos para embasar também na preocupação de Deus e nos levar para a meditação, amém? Lá em Salmos 49, versículo 3, fala assim: a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Né? Salmo 104, 34 diz: seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Salmo 119, do versículo 97 ao 99 diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos seus testemunhos. Olha que precioso, que texto precioso. Lá em Salmo 119, também, versículo 148, diz: fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas. O salmista, lá no Salmo 143, versículo 5, ele também fala: eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. E Salmo 63, versículo 6 diz: quando me deito, lembro-me de ti, medito em ti durante as vigílias da noite. Né? Então, só alguns exemplos de alguns textos bíblicos, só para você entender que a meditação é algo que Deus ama, que vai te dar um conhecimento maior de Deus.
Amém? Meditação, meu querido, é a volta ao Éden. É a volta ao jardim, é voltar nos tempos onde Deus visitava Adão todas as tardes e caminhava com ele todas as tardes. Deus, ele tem esse desejo, né, de se relacionar. Esse desejo, ele não ficou perdido após o Éden. Deus sempre desejou se relacionar com os seus filhos, né? Deus sempre desejou ter esse relacionamento interpessoal, né? Esse relacionamento íntimo comigo e com você. Então, a meditação, a prática da meditação, da palavra, a meditação de Deus, ela vai te levar de volta ao jardim do Éden. Como Adão se comunicava diariamente com Deus, ouvia a sua voz e andava com ele. Amém? Então agora a gente vai passar para uma segunda parte, né, dessa aula, desse webinário, que é a prática. Né? A gente vai praticar a meditação, né? E como que a gente vai estar fazendo isso, né? Ok, tudo bem, meditação, entendi que ela é de Deus, eu entendi que não é igual à prática oriental, eu entendi que vai me gerar uma intimidade, um relacionamento profundo com o meu Pai, né, com Jesus e com o próprio Espírito Santo. Então, como que a gente vai praticar? Ok, pessoal, então vamos lá. Prática real da meditação. A meditação é algo que você pode fazer sempre, todos os dias, tá? Ah, é obrigatório? Nada é obrigatório no mundo espiritual, gente. No reino de Deus, nada é obrigatório. Deus não deixou, ele só deixou assim, ó, sigam a minha lei. Mas se vocês quiserem, a gente tem livre-arbítrio, né? Então, por exemplo, se você disponibilizar, né, esse tempo de meditação diário, ótimo, que você faça isso. Ah, como que é? Eu separo 1 hora por dia? Não precisa ser tanto tempo diário, você pode começar com um tempo menor, com um tempo, né, encaixa na sua agenda aí aquele momento da meditação que é diferente do seu devocional, amém? O seu devocional é uma prática que você tem rotineira de leitura da palavra, de oração, né? Então ali é o seu devocional, mas a meditação é algo específico. Então separa, olha, hoje eu vou separar 15 minutos para eu estar meditando na palavra de Deus, amém? Então a primeira dica, né, a primeira orientação que eu deixo para você é reserve um horário apropriado, né? Um horário assim que você não esteja muito atarefado, que você não tenha um compromisso urgente, é um horário que você sabe que aquele horário você vai poder dedicar exclusivamente ao Senhor. Né? Escolha um horário, então separa na sua agenda, olha, às segundas-feiras à tarde eu tenho uma folga, então nesse horário eu posso reservar, né, meus 15 minutos, meus 20 minutos, minha meia hora de meditação. Então, primeira dica que eu dou, reserve um horário certo, onde você vai estar só com o Senhor, amém? Onde você vai tirar, é você e Deus. Amém? Um horário que seja tranquilo, né? Se possível, com menos barulhos externos, que não atrapalhem, que não roubem sua atenção. Amém? Então separa esse tempo. Separa um tempo livre que não bata com nenhum outro compromisso já agendado, tá? Então reserva esse tempo livre aí. E quanto tempo, né? Já falei aqui. Você pode separar, hoje eu vou separar meia hora, amanhã eu tenho disponível o dia inteiro. Poxa, amanhã eu quero tirar um dia de meditação. Olha que tremendo se você conseguir fazer isso, tirar um dia para meditar. Já pensou nisso? Mas não é uma regra, tá? Muitas pessoas, elas saem e tiram dias de meditação. Saem, olha, eu vou, né? Eu já ouvi muito Luciano Subirá, ele fala muito isso, né? Que ele, de tempos em tempos, ele tira um final de semana inteiro, exclusivo só para meditar na palavra. Ele vai sozinho para algum lugar e ele só medita na palavra. Que lindo! Né? Vamos, quem sabe a gente não consegue realizar um retiro aí para tirar esse tempo aí de meditação no Senhor. Lembra que tudo no reino de Deus começa pequeno. Então começa pequeno, começa com esse treinamento, né? Como um grão de mostarda que vai crescendo, começa pequeno, reserva aí 15 minutos são suficientes para você começar, tá bom? Segunda dica que eu dou, a primeira a gente falou sobre, né, escolher um tempo, uma hora certa. A segunda dica que eu dou, escolha o lugar do encontro, tá? Escolha o seu jardim secreto. A palavra lá em 2 Reis conta a história de uma mulher que ela sempre recebia o profeta em casa.
E ela um dia virou para o seu marido e falou, olha, eu quero construir um quarto para o profeta, para dar a honra dele, de todas as vezes que ele vier nos visitar, ele ter o lugar dele, o quarto secreto. E o que tinha lá dentro daquele quarto? Esse texto está lá em 2 Reis 4, versículo 10. Né? Ela fala assim, ó, vamos construir um quartinho para ele no terraço, ou seja, num lugar reservado só para ele, né? E mobiliá-lo com uma cama, que representa o quê? O descanso, um momento de relaxar. Então, a cama ali está representando um momento de relaxar, uma mesa e cadeira e uma lâmpada. A mesa e cadeira era que aquela mulher, ela sabia que aquele homem tinha prática de leitura bíblica, então ele ia se sentar ali naquela mesa para estudar a Bíblia, para estudar as palavras proféticas, né? Aquele homem também, ele se alimentava ali. Então a mesa, ela representa o estudo e o alimento, tá? E a lâmpada, né? E a palavra de Deus no Salmo 119 que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, aquele quarto estava profeticamente preparado para aquele profeta receber de Deus as palavras, receber de Deus a revelação, o conhecimento, né? Então, tudo que você precisa é você ter ali um lugar onde você se sinta bem, onde ali não te tire atenção, não te roube atenção, mas que te deixe conectado com o Senhor. Então, escolha um lugar apropriado. Amém? A palavra de Deus diz, feche a porta. Olha, quando você orar, lá em Mateus 6, versículo 6 diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Jesus falou. Se Jesus falou, tem coisas por trás desta palavra muito preciosas. Se Jesus declarou isso, olha, quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta, ou seja, entra nesse lugar que você escolheu, nesse lugar onde vai estar só eu e você, fecha a porta para que em todo tempo seja só eu e você, para que você não ouça outra voz, para que você não ouça outras influências, para que você não se distraia. Não, fecha a porta nesse tempo e ore ao Pai que está em secreto. Então, o seu Pai que vê você em secreto o recompensará. Ou seja, as orações dos secretos, elas vêm acompanhadas de uma promessa de recompensa. Jesus disse que ele responderia, o Pai, ele responderia tudo que ele ouvisse naquele lugar secreto. Ele recompensaria aquele momento de lugar secreto. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, poxa, mas o lugar secreto às vezes é tão vazio. Eu mesmo já me vi nesse lugar, né? Gente, eu orei, não senti nada. E daí não é todo dia que a gente vai estar sentindo, não é todo dia que vai estar, né, as coisas vão estar, a luz vai brilhar, né, o vento do Espírito vai soprar, vai balançar tudo, não. A palavra diz que naquele lugar, fazendo as orações no secreto, de forma secreta, Deus recompensaria e basta. Se Jesus falou, isso vai acontecer. Então, haja por fé. Mesmo que você não ouça nada, não sinta nada, não brilhe aquele negócio, aquele formigamento dentro de você que de vez em quando acontece, mesmo que isso não aconteça, que seja só uma oração que você faça ali no seu lugar, saiba que essas simples orações, ela virá acompanhada da recompensa de Deus, porque foi Jesus que falou. Então, creia na palavra, porque a palavra, ela se cumpre. Amém? Ela cumpre todo o propósito ao qual ela foi designada. Amém? A terceiro ponto que eu quero falar com vocês é que é só você e Deus. Nesse momento de meditação, esquece, eu vou chamar o meu marido para fazer também, eu vou chamar o meu filho para fazer também. Nesse momento, não. A meditação é algo que é só você e Deus, é individual, é pessoal, é só você. Né? Lá em Cantares, né? No capítulo 2, versículo 4, diz: ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim era o amor.
Jeremias 29, versículo 12 e 13 diz: Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Então, a meditação, ela é individual com Deus, amém? Não adianta chamar outra pessoa, vamos meditar junto. Não adianta. Esse momento é só você e o Senhor, amém? Quarto ponto, seja verdadeiro. Ali nesse momento, é momento de você abrir o seu coração, de você estar completamente transparente para o Senhor e se abrir, né? Jesus, ele contou uma história, né, de dois homens orando dentro de uma sinagoga. Um era fariseu, o outro era publicano. O publicano ali rasgando o coração dele, ele não tinha coragem nem de levantar o rosto, né, para olhar para o Senhor, porque ele não se achava digno, ele estava ali pedindo perdão pelos pecados, reconhecendo, né, a pequenez dele, as falhas dele, enquanto o fariseu falou assim, olha, eu não quero ser nem como aquele publicano, porque eu jejuo tantas vezes, e eu leio a palavra, e eu faço isso, eu faço aquilo em voz alta, e Jesus falou, olha, a oração que foi escutada foi a do coração quebrantado do publicano. Amém? Então, seja verdadeiro com o Senhor nesse momento. Amém? Então, esses 4 momentos são os momentos, né, de preparação, né, do seu momento de meditação. Amém? Então, vamos lá, recapitular. Reserve a hora certa, escolha o lugar do encontro, feche, né, a porta. Entenda que nesse momento é só você e o seu amado e seja verdadeiro. Amém? Então, você chegou no seu quarto, reservou o seu horário ali, né? Fechou a porta. O que eu vou fazer agora? Você vai preparar um ambiente. Amém? Precisa ser um lugar específico, tem que ser no quarto mesmo. Não, às vezes não é no quarto, às vezes o lugar que você vai se sentir bem é na sua sala. Num corredor, numa varanda, né? Cuidado com a distração, né? Porque às vezes a varanda a gente vê movimentação e aquilo vai distrair a gente. Pode ser numa praia? Pode. Quantas vezes eu sentei lá no cantinho onde não tinha ninguém, bem cedinho, e tive ali o meu momento de meditação com o Senhor, tá? Então, como que você vai preparar esse ambiente? Primeiro, que seja um lugar confortável, seguro e tranquilo, tá? Então, prepara esse ambiente aí, depois que você fechou a porta, tá só você e o Senhor. Então, encontra aí, né, um lugar confortável para você sentar, que você não vai ficar torto, que não vai trazer dor, que não vai trazer incômodo, né? Se assenta aí num lugar confortável, busca aí, às vezes, um travesseiro, um chão, um tapete, a sua cama, né? Enfim, que seja seguro e tranquilo, tá? Uma segunda dica que a gente dá e que é muito importante é coloca um som, né? A palavra de Deus fala que Eliseu, ele precisava de uma revelação de Deus. E num determinado momento houve um problema e ele virou para os seus discípulos e falou assim, olha, busquem os tangedores, busquem os músicos e preparem, comecem a tocar. E ali, aquela adoração, aquele som profético, aquele som do céu, trouxe a revelação da profecia. Amém? Então, prepare esse ambiente, prepare um som, né? A música faz parte, pois a adoração, ela te conecta com Deus, né? Aí entra um parênteses muito importante, né? Escolha músicas que não te agitem, óbvio, né? Músicas de Deus, que a gente sabe o quanto a música influencia na nossa emoção, né? Eu quero me alegrar, vou botar uma música alegre, e aí você começa a ouvir a música alegre, você começa a agitar o seu coração. Então a música ela tem um poder de influência nas emoções muito fortes. Né? Então, primeiro, né, que sejam músicas de Deus, músicas onde você sinta a presença do Espírito Santo. Qual a dica que eu dou? Né? Escolha música que não te agita.
nem rouba a sua atenção, né, da palavra que você vai meditar. O único foco que você vai ter que ter naquele momento não é na música em si, é na palavra. Então, escolha, por exemplo, o que eu gosto muito de quando eu vou para esse momento de meditação, são músicas instrumentais. Tá? Então, tenta trazer escolher esse foco, né, de músicas instrumentais, nada cantado, que aí de repente quando você se vê, você está cantando a música e tirou o foco da palavra, você está cantando a música. É um momento de meditação, não é um devocional. Entende? Isso aqui é diferente do devocional. O devocional é uma coisa, meditação é outra. Nós, da Voz, nós preparamos uma playlist muito legal para você, que é exatamente para esse momento. O nome da playlist está lá no Spotify, playlist, como é que é? Para se concentrar. Ela está aí no link da bio do Instagram, só acessar o link da bio do Instagram e está lá. Playlist para se concentrar. E ali só tem músicas instrumentais, que é justamente para esse momento. Tá? Então, se você quiser montar a sua própria playlist, pode montar, fique à vontade. Né? A dica que eu dou é não coloque músicas cantadas, coloque um som instrumental de Deus, hein? Por favor, de Deus. Se você já quiser pronto lá na playlist, a gente lá no Voz, né, no link da Voz, você vai acessar lá e você vai ter acesso a essa playlist. Né? Então, deixa ali, vai estar rolando um sonzinho instrumental ali, bem tranquilo, né? Para você ter o seu foco voltado só para a palavra de Deus. Amém? Davi, ele se movia muito pela adoração. E ele criou até a tenda da adoração, né? Ali ele criou um lugar, né? Ele montou uma tenda onde ele deixou 24 horas por dia adoração, intercessão, a harpa e o incenso, né? O som, a fumaça, ali aquele movimento de som, né? De música, de oração incessante ali tudo aquilo atraía a presença de Deus. Né? Davi, ele foi um homem que muitas batalhas ele venceu pela adoração. A gente via isso tão forte nele que Saul, quando ficava perturbado, né? Quando ficava possesso e com a alma agitada, ele mandava chamar Davi e Davi tocava a harpa. Só o tocar, Davi não cantava, só o dedilhar da harpa. Ali, a presença do Espírito Santo em Davi era tão poderosa que apenas o dedilhar da arca trazia paz à alma de Saul, aquele espírito que estava perturbando a alma de Saul, ele tinha que se retirar. Então a música, ela tem um poder muito forte no mundo espiritual. Né? O som do céu, ele produz coisas muito fortes dentro de nós. Amém? Então, fica essa dica aí do som para o ambiente. Então, preparando o ambiente, como é que é? Primeiro, um ambiente confortável, seguro e tranquilo. Segundo, o som, amém? Escolha um som adequado. Terceiro ponto que a gente vai entrar é o seguinte, que é aquietando a alma. Esse, para mim, é o mais difícil. Aquietar a alma. Ultimamente a gente não consegue parar. Eita, desculpa o barulho. Pede para o pessoal parar ali, fala que eu pedi, por favor. A gente não tem, a gente não está conseguindo mais aquietar a alma. A gente não está conseguindo mais encontrar a quietude. A gente está com a alma tão agitada, as emoções tão agitadas, o espírito tão agitado, a nossa mente, ela está acelerada. A gente está custando a dormir, a gente não consegue relaxar. Esse, para mim, é o momento mais difícil da meditação, que é a busca da quietude. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 26, fala assim, ó, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Deus ama o silêncio. Deus ama a quietude da alma. Espera em silêncio pela salvação do Senhor. Em Salmos 46, versículo 10, Deus responde, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquiete a sua alma.
E como que eu vou fazer isso? Né? Jesus contou um momento que ele foi visitar a casa de um grande amigo dele, que era Lázaro. E ali estava Lázaro com as suas 2 irmãs. E Jesus chegou de surpresa, provavelmente com seus discípulos, então chegou com mais 12 homens. Né? E você imagina, você num dia normal, você está se preparou para um almoço comum para você e mais 2 pessoas, de repente você recebe a informação que você vai receber muitos homens para comer. Você imagina o desespero de Marta, porque provavelmente ela é que preparava as refeições da família e ela ficou completamente agitada com aquela notícia. Nós, mulheres, nós sabemos muito bem o que é isso. Às vezes chega uma visita na nossa casa, meu Deus, tem que aumentar, eu tenho que melhorar, porque às vezes você em casa você vai fazer aquela comida mais simples, mas chega uma visita, você quer receber aquela visita com, né, com com toda excelência, né, com todo carinho. Então, meu Deus, o que você vai fazer? Agora você imagina chegar mais 13 homens de surpresa. Ali não existia micro-ondas, não existia forno a gás, né? Não existiam as frutas cortadas já que você compra no mercado, nada disso. E temperinhos prontos, não. Ali era tudo na hora, você tinha que matar, depenar, tirar a pele, o que fosse, né? Colher as frutas, enfim. Né? Então você imagina o desespero, era um desespero plausível. Né? Nós mulheres, a gente entende um pouco Marta, né? Mas ali era um momento de contemplação de Jesus e Marta ela não conseguiu entender, mesmo nas tarefas que ela tinha para realizar, ela não conseguiu entender aquilo. Ela ficou agitada demais, a alma dela ficou perturbada. Você tem noção? Na verdade, o que Jesus queria não era que ela parasse de fazer a comida, mas que ela entendesse que ele estava presente ali. E que mesmo ela fazendo a comida, ela não precisava ficar naquela agitação. Ela podia estar ali fazendo os afazeres que ela tinha que fazer, como, né, a cozinheira do dia, e ouvindo a voz de Jesus e contemplando Jesus na casa e recebendo Jesus de bom grado na casa. E sabendo que algo tão precioso era ele estar ali, mais do que a comida que precisava ser servida. Né? Então, foi exatamente isso que Jesus chamou a atenção. Marta, Marta, por que você anda tão agitada? Olha para Maria. Maria está aqui, ó. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte era ficar sentada? Não era isso que Jesus estava querendo dizer. Porque a gente tem que realizar as tarefas. Mas Maria contemplava Jesus. Maria, ela queria ouvir Jesus. Ela queria receber as revelações que eram colocadas ali. Maria, a alma de Maria contemplou Jesus. Então era essa a grande diferença entre Marta e Maria. Né? Deus, ele está dizendo, você vai saber que eu sou Deus quando você aprender a se aquietar. Não andem ansiosos, né? Quantas vezes Jesus fala isso, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, né? Então, presta atenção nessa forma, né, de Deus de nos mostrar o valor da quietude. É na quietude e no silêncio que Deus libera as respostas, que a nossa guerra é vencida. Na quietude e no silêncio que a gente ganha confiança em Deus. Amém? Então, como que essa questão da quietude? Essa é a parte mais difícil. Quando eu entro no meu lugar secreto, eu entendo que os primeiros 10 minutos são de guerra, é de batalha espiritual. É toda hora pensamentos vindo na mente, lembranças, né, tarefas a realizar. Quantas vezes eu paro para meditar e falo assim, não, eu acho que eu vou botar a roupa na máquina, porque quando eu parar a meditação, a máquina já bateu, só falta estender. Eu vou deixar o feijão de molho antes de começar a meditação. E aí você vai começando a lembrar de várias coisas que você tem para fazer antes de começar a meditação. Você não consegue parar nunca. Então, aquele momento de meditação separa aquele momento de meditação, tá? Então, começa, né, a se tranquilizar. E aí é que entra o caderno de revelação. Aqui a gente separou um presente para você, que é um caderno de revelação. Eu vou colocar aí na tela
uma amostra do que é. Isso vai estar lá na bio também, você pode acessar, né? E você vai ter ele disponível para baixar, tá? Mas você pode pegar um caderno comum e transformar ele num caderno de meditação também. O que consiste esse caderno de meditação? Né? Ali tem a data, você vai marcar aquela data, né? Porque eu tenho certeza que toda meditação ela vai trazer para você coisas preciosas, né? E ali vai ter o tópico, né? Ali você vai escolher, poxa, hoje eu quero conhecer mais de Jesus. Às vezes um texto, né, na palavra te trouxe ali a revelação, né, o conhecimento ali, te chamou a atenção, te despertou, né, ali, chamou a atenção. Então hoje eu vou, Senhor, eu vou meditar sobre Jesus. Então você coloca ali Jesus, né? E abaixo, né, no segundo quadrinho ali embaixo, né, tem o texto bíblico. Aí é que está uma grande dica para você. Não adianta você escolher um capítulo inteiro para meditar. Amém? Não tem como você escolher um capítulo inteiro. Muitas vezes você não se apega nem a um texto bíblico inteiro. Não, você pega uma parte, às vezes o Espírito Santo te chama uma parte do texto bíblico, né? Eu me lembro quando eu fiz essa meditação pela primeira vez, né? Eu perguntei ao Senhor, Senhor, como que eu vou meditar? Né? Em que eu vou meditar? E aí, automaticamente, vem no primeiro versículo que eu aprendi, né? Desde que eu era pequena, foi o primeiro versículo, acho que você também provavelmente foi o primeiro versículo que você aprendeu, que foi o Salmo 23, 1, né, que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? E eu me apeguei ali nesse texto, foi o primeiro texto que veio na minha mente, eu peguei e eu anotei, o Senhor é o meu pastor. Só que aí começou a vir um monte de situação para chamar a minha atenção. Vocês estão vendo que lá embaixo tem um quadradinho menor, né, que fala tarefas a realizar. Eu acho que é isso que está escrito, né? Daqui eu não estou vendo direito, não. Mas tarefas a realizar. Vai encerrar aí a live? Então, gente, eu vou dar um minutinho aqui no YouTube, só para encerrar a live, a gente vai voltar. Eu vou só tomar uma água enquanto isso. Aproveitar aqui. Tem algum celular? Abre nesse caderno de meditação para mim, rapidinho. Pessoal, tá tudo tranquilo? Como é que tá aí? Tem gente comentando, perguntando. Se vocês quiserem deixar perguntas, eu posso responder no final. Pode ir deixando sua pergunta aí, tá bom? Eu tô falando rápido demais. Meninas, vai me dando os feedbacks dos comentários. Voltamos? Tem algum... Ó, pessoal, pode ir deixando sua pergunta, tá? Já abri aqui. Tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, pode ir deixando as perguntas. No final, as meninas vão me passando as perguntas para eu ajudar vocês, tá bom? Por enquanto, tá tudo tranquilo, gente, tá? Todo mundo conseguiu acessar certinho, né? Então, tá bom. Aí, nesse último quadradinho, pessoal, tem assim, ó, um quadrado específico assim, ó, para não esquecer. Sabe o que significa isso? Para não esquecer é o seguinte. Às vezes você vai entrar para meditação, né? Para esse momento de encontro com o Senhor, e aí você vai simplesmente lembrar que você tem que ligar urgente para uma pessoa. Vem na sua cabeça. Se você falar assim, não, depois eu ligo, esse pensamento não vai sair da sua cabeça, gente. Isso vai ficar com você, você não vai conseguir se desconcentrar. Principalmente se você é esquecido como eu, você vai falar assim, cara, eu não posso esquecer disso. Então você vai ficar meditando na palavra com esse pensamento na cabeça. Essa parte aí, para não esquecer, é justamente para você anotar isso que você tem que fazer. Porque depois que anotou, você relaxa. Pronto, isso aqui eu vou fazer depois que terminar, já está anotado, eu não vou esquecer. Então eu não preciso ficar pensando nisso.
Você que está no Instagram, talvez você não esteja vendo o caderno de meditação, ele vai estar disponível, tá? Então você vai ter que acessar depois para você ter noção do que eu estou falando. Eu não sei se tem gente conectada no Instagram, tem gente conectada? Então, no último trechinho, né, do caderno de meditação, tá lá, para não esquecer. Então você vai botar tudo porque você não pode esquecer. Tipo, eu tenho que ligar para fulano, eu tenho que mandar essa mensagem para ciclano. Eu tenho que tirar a roupa da máquina, se isso for uma coisa muito importante. Vocês já viram que lavar roupa para mim é um processo, né? Que eu falo nisso toda hora. Mas às vezes, tirar a roupa da máquina. Não posso esquecer de tirar a roupa da máquina. Depois que você anotou, relaxa, porque vai estar anotado ali. No final da sua meditação, você vai fazer tudo o que está escrito. Então, escreveu, esquece, apaga da sua cabeça, porque você sabe que você não vai esquecer. Então, esse ponto é justamente para não te distrair, para não deixar você perder o foco. Tá? Então, lá o primeiro, né, o tópico, hoje eu quero meditar sobre Jesus, embaixo você escreve, né, algum texto que fale sobre isso, hoje eu quero meditar sobre Deus, né, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Como é que você vai fazer? Você vai escolher a palavra, tá? E você vai anotar essa palavra em cima. Anota a palavra, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que você vai fazer depois disso? Anotou a palavra? Você vai simplesmente ler essa palavra. Tá a música tocando, mas quer botar uma musiquinha só pra gente ter uma noção? Você vai estar lá, você tá acompanhando, né? Eu vou botar. Ah, então tá. É porque vai te atrapalhar aí não. Ó, gente, ao vivo é assim mesmo, tá? Vocês tenham paciência com a gente. Você vai ler aquela palavra. Só que você vai ler 10, ler 20 vezes aquela palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E começa a repetir esse texto para você. Começa a repetir esse texto para você. E uma dica que eu dou é o seguinte, o Espírito Santo, ele está em você. É Deus em nós. Amém? O Espírito Santo, ele já está dentro de você. Então, você não precisa nem olhar para cima. Olha para você, olha para baixo, olha para dentro de você. Olha, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E começa a repetir esse texto. Quantas vezes for necessário. Começa a repetir, começa a declarar para você mesmo. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. E aí daqui a pouco você vai começar a repetir esse texto, né? Parafraseando ele, né? De repente alterando a ordem, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada vai me faltar, porque Ele é o meu pastor. Eu não vou ter falta de nada, porque o Senhor é o pastor da minha vida. E aí você começa a falar, a trazer outras coisas na sua cabeça, que o Espírito Santo foi te trazendo. Eu tenho um pastor sobre a minha vida. Eu tenho alguém que cuida de mim, eu sou uma ovelha. E aí você começa ali naquele ambiente espiritual, naquela música, deixa a música te levando. E o Espírito Santo você vai sentir. É impressionante, é fato. Toda vez que você entrar no quarto com esse foco, o Espírito Santo ele vai te visitar, ele vai trazer uma revelação profunda. Profunda. Então você começa a parafrasear. Nada vai me faltar porque eu tenho um pastor sobre a minha vida. O pastor, ele cuida de ovelhas. Eu sou uma ovelha. Eu sou a ovelha do pastor que não deixa faltar nada. Eu não preciso ter medo do amanhã, porque eu tenho um pastor. O amanhã não vai me incomodar, porque eu tenho um pastor. E aí você começa a deixar os seus pensamentos, essa palavra ir entrando no profundo dos seus pensamentos. E você começa ali a deixar aquela verdade, a verdade da palavra, ir te trazendo conselho, ir te trazendo conhecimento, te trazer revelação profunda. Há coisas escondidas por trás da palavra, que são sobrenaturais. A própria palavra diz que as coisas espirituais, elas só são discernidas espiritualmente. Então, somente o Espírito Santo ele vai poder te trazer o conhecimento real daquilo do profundo, do que é mais profundo.
do que está escondido, né? Do tesouro escondido dentro do coração de Jesus. Então você começa a falar, a declarar, a parafrasear, a mudar o contexto. Não vai faltar nada. Eu não preciso ter falta de nada. Tudo que eu tenho vai ser suficiente, porque eu tenho um pastor que é Senhor. O meu pastor, ele é soberano, ele é um Senhor todo-poderoso. Ele tem o poder de fazer todas as coisas, inclusive de me dar tudo que eu preciso. E você começa a ir gerando esse versículo, começa a cantar esse versículo. Né? Começa a orar em línguas, a cantar em línguas e a gerar esse versículo, transforma ele numa canção. É só você e Deus, é só você e Deus ali. Então você começa: o Senhor é o meu pastor, tu és o meu pastor, tu és o meu pastor, o meu bem maior. Tu és o Senhor Todo-Poderoso e nada vai me faltar. E começa a cantar aquilo para você. Começa a declarar aquilo no profundo da sua alma. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Senhor Todo-Poderoso, Ele é suficiente para mim. Eu não preciso temer a falta, pois nada vai me faltar. Nada vai me faltar. E começa a cantar aquilo para você. É só você e o Senhor. Começa a declarar. Abra o livro. Abra o livro. Você vê que eu não peguei nem um versículo inteiro. Eu peguei só: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quantos textos preciosos. Escolha um texto que revele Jesus, que fale sobre ele, que fale sobre a essência dele, que fale sobre a obra dele, que fale sobre o nome dele. Escolha textos chaves que vão te levar a conhecer a Deus, a conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E vá deixando a palavra conectar o seu coração ao Senhor. Né? Paulo declarou: olha, eu amarro os meus pensamentos e eu entrego eles cativos à obediência de Cristo Jesus. E Jesus, então isso quer dizer, Jesus governa a minha mente. Declara isso: Senhor, governa a minha mente e traz o conhecimento verdadeiro da tua palavra. E você vai ali meditar, e você vai pensar naquilo. Sua mente vai se voltar para aquela palavra. E o Espírito Santo vai te trazendo coisas profundas, né? Que você nem conhece, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração as coisas que o Senhor tem para te revelar. Amém? Então é algo poderoso, esse momento é algo poderoso. E aí, quando isso é uma coisa que acontece sempre, gente. Todas as vezes que você começa a entrar nessa conexão de corações, vem uma visitação tão poderosa de Deus, vem algo tão precioso, seu interior ele começa a queimar, é inexplicável. Né? É inexplicável o que acontece, vem uma sensação de poder. O seu quarto, aquele ambiente é tomado, você esquece de tudo. Você passa pela fase da quietude, né, de aquietar a alma, você começa a declarar aquela palavra, declarar quantas vezes for necessário, até a sua mente se desconectar do mundo e conectar na palavra. E você começa a declarar aquela palavra para você mesmo, né? Como Jeremias falou: digo a mim mesmo. Digo a mim mesmo. Então você vai dizer a você mesmo aquela palavra. E você vai parafrasear aquela palavra. Você vai falar o versículo de trás para frente. Você vai, né, trazer outras revelações, outras situações que o Espírito Santo vai te revelar. E você vai começar a declarar aquela palavra. Você vai começar a cantar aquela palavra, cantar aquele texto e deixar as letras surgirem no seu coração. E você vai começar a entrar nessa nuvem do Espírito Santo. De repente, gente, vem uma visitação do Espírito Santo. Olha, 99% das vezes que eu busquei a meditação, eu recebi essa visitação poderosa do Espírito Santo. Ele veio, aquela sensação veio e parece que você entra numa nuvem com ele. Parece que você voa, você começa a voar com ele, você esquece de tudo e o Espírito Santo começa a te conduzir por aquele
aquela palavra. Por aquela palavra. E você entra ali, você se derrama ali, você se entrega ali naquele momento e de repente vem uma revelação ou não. Às vezes é só aquele momento ali de estar junto com o Espírito Santo, de ser abraçado por Ele. Às vezes Ele vem e te traz uma revelação profunda, de algo poderoso. E aí vem esse segundo espaço aí, que é a revelação. O que você sentiu? O que o Espírito Santo te revelou? Porque às vezes ele começa a te revelar coisas. Ele de repente pode te dar uma canção nesse momento, uma música nesse momento. Dali nasce uma música, dali nasce um poema, dali nasce algo precioso. E aí você escreve ali naquele momento, não perca tempo. Ah, depois eu me lembro. Não, escreve ali naquele momento rápido, daquele momento de visitação. E simplesmente se deleita no Senhor. Deleite-se no Senhor, né? Se a gente continuar o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Então Ele vai te guiar a um lugar de pastos verdejantes, né? Ele te levará para um rio de água tranquila que vai refrigerar. É exatamente essa sensação que vem com a prática da meditação, um refrigério na alma, a presença poderosa do Espírito Santo. É algo precioso, é algo valiosíssimo, é uma presença tão forte, e aí você desfruta daquele momento. Só que uma coisa que acontece sempre é o seguinte: aquele momento ele tem um tempo, alguns minutos, né, vários minutos, mas de repente você começa a sentir que aquela presença está indo embora. Não há o que fazer. O Espírito Santo veio, gerou algo precioso, gerou a presença dele, mas tem um momento que aquilo acaba e não adianta você querer buscar, fazer coisas, voltar. Não, deixa eu ler de novo, deixa eu cantar de novo, não adianta. O Espírito Santo vem, aí de repente você sente aquela presença, é como se fosse diminuindo a intensidade, não há o que fazer. Amém? Ele veio com a intensidade, ele diminui a intensidade, e aí você simplesmente teve ali um momento seu com o Espírito Santo, e a hora que acaba, acaba. E aí você vai ter que separar o amanhã, né? O dia de amanhã, um outro momento, um outro horário, para você entrar de novo na meditação do Senhor, no conhecimento, escolher um novo texto, escolher um novo momento para você estar ali nesse encontro com o Senhor. Amém? Então, não adianta querer buscar, querer segurar o Espírito Santo, não. Tá? Ele vem, ele vai, né? Ele é como um vento, você não sabe de onde vem, para onde vai, quando vem, quando vai. Ele que escolhe o momento dele, mas ele vem. 99% das vezes que você entra no seu quarto secreto e que você pratica esse momento de meditação na palavra, ele vem. Mas ele vai. E aí acaba aquele momento, enfim, você sai dali maravilhado, você sai dali, sabe, com suas forças renovadas, com respostas do Senhor, né? E são coisas preciosas que Ele revela, coisas que a nossa mente não tem capacidade de gerar, só é gerado pela mente do Espírito, pela mente espiritual, amém? Então, é isso que a gente tinha, né? Esse momento, né? Essa explicação sobre meditação, sobre o meditar na palavra, né? É dessa forma como eu faço, né? Que eu aprendi, né? De ouvindo outros homens, outras mulheres de Deus e praticando também, né? Que eu deixei para vocês esse momento. Aí o que você vai fazer? Você vai guardar esse caderno de meditação, você vai, né? Abre uma pasta e você vai colocando ali, porque com certeza são conhecimentos preciosos demais. Guarda aquilo, tudo que o Senhor te revelou naquele dia, a data, tudo certinho. Guarda tudo que o Senhor te deu de presente. Amém? Ok, estão me falando aqui que tem perguntas, né, para fazer. Ô, Jesus! Vocês gostaram, gente, desse nosso primeiro webinário? Como é que foi? Né? Também deixe suas dicas, sugestões. Né? A gente está preparando aí um novo webinário. Né? São
alguns temas que a gente já separou, por exemplo, como montar um mapa de oração. Eu não sei orar. Mas eu não tenho o hábito de orar. Eu vou orar pelo quê? Né? Mas quanto tempo de oração tem que ter por dia? Pelo que eu tenho que orar? Eu tenho que orar pela minha família? Eu tenho que voltar a orar? Eu orei por um familiar meu que está desviado. Eu oro uma vez só e tem que ter fé? Então, a gente está pensando aí num outro webinar aí sobre como montar um mapa de oração, né? Para você todo dia ter aquelas orações específicas para você estar fazendo, separar aquele tempo de oração com Deus. Em breve a gente vai anunciar aí um novo webinário, tá? De como meditar, ou então um webinário de orar a palavra, né? Como que a gente ora a palavra, né? A palavra é viva, eficaz, ela cumpre o propósito dela. Então, orar a palavra, você já sai com a garantia de resposta de Deus, né? Porque se a palavra cumpre o propósito, né? Então, são vários temas aí super interessantes para a gente estar fazendo nesse webinário. Amém? Então, vamos lá. Qual a diferença entre meditar e devocional? Qual a diferença entre meditar e devocional? Queridos, devocional é algo diário, é aquele momento que você senta, né, que você vai ter aquele tempo de leitura bíblica, de oração e adoração. Ali é livre, né? Você pode ter o seu tempo devocional, você sozinho, você com seu filho, você com seu marido, né? Aquele tempo de devocional, você correndo, você no carro, né? Você no seu trabalho, você pega ali, você vai ler aqueles textos devocionais. Não estou falando de você matar trabalho não, tá? Mas às vezes tem aquele tempinho de almoço ali, você consegue abrir sua Bíblia ali e você lê aqueles textos, né? E você vai aprender ali com aquele texto. Com certeza, uma dica de um livro muito bom para vocês. Conhecimento Revelado, do Luciano Subirá. Eu já dei essa dica de leitura. Esse livro mudou a minha forma como eu leio a palavra. Todo dia, antes de abrir a palavra, eu coloco a minha mão em cima da Bíblia e falo: Senhor, eu sei que hoje, na leitura de hoje, o Senhor tem algo para me revelar, para falar comigo hoje. Então, fala. Então, esse livro ele te mostra que há coisas escondidas por trás da palavra, né? Então, compre esse livro, ele tem ele em PDF, né? Tem ele comprado físico mesmo, se você não gosta em PDF, é um livro sensacional. Mas o devocional é aquele momento diário, né? Que você faz ali, né, de leitura da palavra, onde você coloca aquela música que você gosta, que você canta aquela música, né? Às vezes o seu momento, quantas vezes, né, eu não conseguia nem orar no meu momento de devocional, porque eu estava mal, estava triste, né? E ali não saía nenhuma oração, só saía lágrima, né? E aí o Senhor ouviu, o Senhor pegou, ele catou as minhas lágrimas. Então, a meditação é algo específico, é algo individual, é um momento num quarto secreto, fechado, onde você vai escolher um trecho da Bíblia curto que vai te levar para um conhecimento de Deus. Então, você tem todos esses passos, né, de preparar o ambiente, fechar a porta, de estar sozinho ali, de preparar aquelas músicas tranquilas, que não te agitem a alma. Às vezes no seu devocional, você vai estar lendo ali sobre, né, Jesus nascendo, os anjos ali vindo anunciar o nascimento de Jesus, ali aquela festa, aquele coral de anjos, você está com aquela música super alegre, aquela música, né, está se fundindo ali com a palavra. Esse é o devocional, é o seu tempo diário. Meditação não, é um momento específico, você e Deus. Não sei se eu fiquei claro. Ficou claro, produção? Ficou claro? Então ficou claro. Se ficou claro, se não ficou claro, anota aí que a galera está perguntando. Como seria a meditação na prática? Eu acho que eu já ensinei. Se você tiver dúvida, pergunta aí de novo. Tem mais alguma pergunta? Não? Fica de olho lá no Insta para as novidades. Isso. Então, pessoal, olha só. Fica de olho no nosso Instagram para as próximas novidades. Tem muita coisa legal, né? A gente tem preparado um material precioso. Gente, quanto conhecimento Deus tem dado, né, para tanta gente, né, que tem estudado, tem buscado essa revelação. Olha quanto conhecimento tem sido liberado, né, para em breve a gente estar liberando a voz, né, a voz profética para a sua vida, para você estar
mais, né, se conectando mais com o Senhor. Isso aqui é uma escola profética, né? Você no seu dom, você vai ser aprimorado, aguçado, ativado no seu dom, encontrando o seu caminho, encontrando o seu destino profético, a sua chamada. Parar de bater cabeça, parar de se comparar, parar de querer ser o outro, né? Não, a gente, sabe, eu tenho muito essa visão assim, ó, essa é a minha chamada, esse é o meu destino profético, eu tenho que seguir, né? Eu tenho que ir, eu tenho que me aprofundar, né? O destino profético é algo que você faz sem esforço, né? Que você faz sem, que você faz normalmente, que flui normalmente de você, né? Então a gente quer te ajudar nesse processo aí de cura, né? De identidade, cura da sua identidade, cura interior, né? Cura da sua raiz. Então tem muita coisa muito legal que está vindo, fica de olho. Tem mais uma pergunta, gente. Tem que fazer meditação todo dia ou só uma vez por semana? Ou vai de cada um, quantas vezes vai fazer? Pessoal, aqui me perguntaram o seguinte, tem que fazer meditação todo dia ou uma vez por semana ou vai de cada um? Gente, vai de cada um. Tem épocas que eu estou mais tranquila que eu consigo fazer essa meditação periodicamente, né? Diariamente, eu já consegui fazer diariamente. Mas tem dia que não tem época que não dá. Então eu separo assim, uma vez na semana eu tiro para ter aquele momento de encontro com o Senhor. No dia assim mais tranquilo, num dia de folga, eu separo aquele horário que está tranquila a casa. Normalmente, né? Hoje em dia a casa está tranquila, é um pouco mais difícil por causa da quarentena, as crianças estão em casa, mas tem sempre aquele momento assim que o filho dorme. Aproveita esse momento. Avisa para o seu marido, não me incomoda. Avisa para sua esposa, ó, não bate na porta. Avisa para sua mãe, mãe, eu vou orar, não me chama aqui. Encontra sempre esse momento mais tranquilo. Quem sabe o seu momento vai ser na madrugada, né? Você ir para um lugar escondidinho ali, sem barulho nenhum, e você vai ter um encontro precioso com o Senhor. Então vai de cada um. Amém? Não é algo assim, eu tenho que fazer. Não tem que fazer. É você sentiu em fazer, vai. Olha, eu estou precisando meditar na palavra. Minha fé está lá embaixo, minha emoção está muito agitada, minha alma, né, está ansiosa. Eu preciso ter esse momento de meditação na palavra. Vá para o quarto secreto. Amém? Não é nada imposto. Deus não gosta de nada imposto, gente. É precioso ter esse tempo de meditação. Deus mesmo falou, medita de dia e de noite. Né? Então Deus quer criar esse hábito na gente. Mas começa pequeno, começa com pouco. Amém? Começa querendo fazer e aos poucos, né, com a intimidade vindo, né, a intimidade com o Senhor sendo gerada por meio do conhecimento que você vai tendo dele, porque você é íntimo de quem? Você conhece, né? Como que a gente gera intimidade? Relacionamento. Então, aos poucos, esse relacionamento ele vai aumentando e vai ser natural. Você vai desejar estar mais com o Senhor. Amém? Tem mais uma pergunta. Pode mandar, pessoal. O Carlos falou, maravilhoso ensino sobre meditação. Tem como fazer sobre intercessão? Tem, nós vamos ter o nosso momento de intercessão, de oração, né? Qual a diferença da intercessão? Qual a diferença da oração? Né? Existe a intercessão profética, existe a oração de guerra, existe a oração de gratidão, existe a oração de identificação, né? A oração por família, a oração por nações, né? São vários tipos de oração e a gente vai estar trazendo esses momentos, esses webinários. A gente vai anotar a dica, já está anotada aí a dica, Carlos, para a gente estar fazendo vários webinários aí para estar trazendo mais conhecimento para vocês. E aí, mais alguma? Tem. Epa, tá chegando. O povo tá se animando. Eu toco violão. Você acha legal eu tocar ele só no som mesmo? Ou é melhor colocar uma música instrumental? Ana, deixa eu te dar uma dica aqui. Se você consegue se desligar das cifras, tudo bem. Se você já toca tão bem que você não precisa ficar pensando nas cifras que você vai tocar, tudo bem. Mas eu te indico a colocar um som. Porque a sua mente ela tem que estar focada na palavra. Entenda, o meditar não é um meditar da alma, não é focar sua mente em mais nada que não seja a palavra. Então, deixa ali, faz o violão no momento do seu devocional. Que aí você, né, o Senhor pode te gerar canções, pode te gerar um momento especial ali, né,
naquele momento de devocional com Deus, né, de aprendizado, mas na hora da meditação, foca na palavra, porque você vai ter que parafrasear a palavra, de repente falar a palavra de trás para frente, nada vai me faltar porque o Senhor é meu pastor, né? Então, isso tudo é a sua mente vai sendo trabalhada, né? Vai sendo transformada, né? Mas transformada pela renovação da sua mente. Então, esse momento aqui, eu acho que você tem que estar com foco na palavra de Deus, naquilo que a palavra quer te revelar. Então, deixa o violão para o devocional, pega o sonzinho, abre lá na playlist para se concentrar do voz, deixa rolando lá, eu acho que vai ser melhor. Eu acho que vai ser mais fácil. Mais alguma, Lu? Não? Acabaram, pessoal? Então, pessoal, se você gostou, né, dá um likezinho aí. Se você gostou, curte ali, né, o vídeo vai ficar gravado? Ah, tá. Então tá. Não vai ficar gravado agora, mas pode deixar seus comentários, sabe aonde? Lá na foto, né? Da voz, que tá lá o símbolo do Flow. Se você gostou, o quê? Ah, tá. Se você gostou, chega lá no símbolozinho do Flow, deixa seu comentário, o que você achou desse webinário, deixe suas críticas, deixe suas sugestões. É o primeiro webinário que a gente fez, né? A gente está aqui para ouvir vocês também são voz, né? Não é só a voz daqui para lá, é a voz de vocês para cá também, né? Então, vocês também são voz profética, né? Então, deixa aí suas críticas, deixa suas sugestões, fala o que vocês acharam, tá? Pode mandar perguntas pelo direct também no Instagram. Segue o Instagram, porque lá vai estar todas as indicações, os próximos webinários, os cursos, né? Se Deus quiser, a gente vai fazer um curso presencial também, né? Então, as inscrições vão estar lá. Segue lá, tá bom? E é isso aí. Então, pessoal, queria agradecer, né? Agradecer a toda a equipe, né? A que está aqui comigo e a que não está. Tem um pessoal que está trabalhando, tanto gente nesse curso. Tem tantas pessoas trabalhando, por exemplo, na produção de música, na gravação de vídeos, de clipes, né? Daqui a pouco a gente vai estar lançando a primeira música do Voz, então vai ter uma gravação linda, né? Daqui a pouco a gente vai estar lançando um curso maravilhoso que é o The Garden, né? O Jardim. Quando eu ouvi a voz, num desses momentos de contemplação do Senhor, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo: filha, venha para o meu jardim. Então a gente vai estar fazendo um curso aí. Deus falou, né? Olha, filha, é do deserto ao jardim. Olha para dentro de você, olha como o seu coração, a sua alma está tão deserta. Eu quero você no meu jardim. Né? Então, esse webinário de meditação, ele seria feito até no final do The Garden, né? Que foi o momento de jardim. Né? Eu falei para vocês, meditar é voltar ao jardim, mas a gente quis dar esse presente para vocês terem uma noção do que vai ser esse curso The Garden. Aí fiquem ligados, né, para vocês se inscreverem. Ele vai ser, se for presencial, ele vai ser online também. A gente está em oração, buscando do Senhor a revelação de Deus para aquilo que Ele quer. Tá bom? Então, antes da gente encerrar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você estiver, se você puder fechar. Às vezes você não pode fechar, você está fazendo alguma tarefa, mas aquieta a sua alma, aquieta o seu coração agora, tá? Para a gente estar em oração, né, ao Senhor. Amém? Senhor, a palavra agora é gratidão, Pai. Muito obrigada, Senhor. Senhor, muito obrigada por toda a revelação, por toda o conhecimento que o Senhor trouxe a nós hoje, Pai, sobre a Tua vontade, que é conhecer os Teus filhos, Senhor, que eles te conheçam, que eles se aproximem do Senhor, que eles estejam mais próximos, que eles sejam mais íntimos, que eles estejam, Senhor, recebendo revelações, tesouros escondidos, Pai, pedras preciosas, Senhor, informações, que eles estejam, Senhor, recebendo, ó Deus, tantas coisas do Senhor, que eles estejam, Senhor, recebendo a voz profética, que eles estejam, Senhor, aprendendo a discernir aquilo que o Senhor falou. Ah, Deus, muito obrigada por tanto conhecimento, o Senhor é tão bom.
O Senhor tem o conhecimento insondável, é uma riqueza insondável a tua sabedoria. Mas, Deus, o Senhor escolhe dividir conosco. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por cada um que está aqui na live. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que essas palavras que foram ditas, Pai, elas não se percam, elas não saiam, elas não se movam, Senhor, do coração dos teus filhos, mas, Senhor, que a partir de hoje comece um novo tempo. Senhor, um tempo, Deus, onde seus filhos busquem estar em meditação com o Senhor, meditando na palavra de dia e de noite. Bem-aventurado é aquele homem que está plantado às margens do rio, Senhor. Ó Deus, as folhas não caem. Senhor, Ele dá fruto na estação própria, tudo que Ele faz prospera. Senhor, esse é o homem que tem prazer na sua lei medita de dia e de noite. Pai, em nome de Jesus, nos leva para a margem do rio, Senhor, nos planta ali às margens do teu rio, por meio do conhecimento do Senhor e da tua palavra. Faz, Senhor. Em nome de Jesus, faz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que comece em nós um tempo de fome e sede pelo Senhor e pela tua palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor quer levantar, Pai, filhos sadios, maduros, fortes para um poderoso exército, para assumirem lugares, Pai, de liderança, lugares, Senhor, posicionamentos estratégicos, Pai, para essa guerra dos últimos dias. Ó Deus, e nós só vamos amadurecer, só vamos, Senhor, ser libertos, ser curados e restaurados pela atuação do Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, Senhor, por meio da verdade de Deus, porque é o Teu Espírito Santo que nos confronta, que nos convence de todo o pecado, da justiça, do juízo. É Ele que nos cura, é Ele que nos salva. Ó Deus, em nome de Jesus, gera, Senhor, essa fome, essa sede. E como o salmista declarou, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia e exulta pelo Deus vivo. Senhor, que essa fome seja diária. Senhor, como foi até perguntado aí, Senhor, que a vontade de meditar, de ter esse momento de meditação, de contemplação no Senhor seja diário. Ó Deus, mas que os teus filhos não deixem de fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço. Que esse aprendizado, Senhor, como diz a palavra, não adianta apenas conhecer a palavra. A gente precisa conhecer e praticar a palavra. Nós não queremos ser homens, Senhor, como os fariseus eram, Senhor, homens muito conhecedores, mas não praticantes. Ó Senhor, nós queremos conhecer e praticar. Então nos dá, Senhor, em nome de Jesus, nos dá essa fome. Senhor, Tu és o pão vivo que desceu do céu. Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa se alimentar dessa palavra, que a gente possa, Senhor, ó Deus, viver por essa palavra, porque Jesus declarou: aquele que por mim se alimenta, por mim também viverá. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Nós, Senhor, consagramos esse primeiro webinário, entregamos ao Senhor, a Tua palavra diz: consagra ao Senhor os teus planos e todos os seus caminhos serão bem-sucedidos. Nós consagramos esse webinário ao Senhor. Eu te agradeço por cada vida que está, Senhor, assistindo, por cada um que veio aqui. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham sido muito abençoados, como eu fui, né? Como eu tenho sido por essa prática, desse momento precioso com o Senhor. Então, fiquem com Deus e pratiquem. Amém? E depois que vocês praticarem as experiências que vocês tiverem, se vocês quiserem nos contar, nós vamos ficar muito felizes em saber os frutos, né, desse webinário, os frutos, né, de toda essa palavra de conhecimento que vocês receberam, tá? Estejam à vontade para falar, tá bom? Nós vamos tentar responder a todos, tá bom? No mais, olha, fiquem com Deus. Um beijo grande e até o próximo, se Deus quiser. Deus abençoe. É aqui? É. Não tô enxergando. Oi?